Você já parou para pensar que o seu corpo fala antes mesmo da sua boca? Um olhar, um gesto, uma postura dizem coisas que muitas vezes nem você percebe, sabia? O seu corpo pode transmitir segurança, alegria, paz, ou pode refletir ansiedade, orgulho e até dureza. A grande pergunta é: o que você tem refletido nas pessoas ao seu redor? Hoje você vai descobrir como a sua linguagem não verbal revela emoções escondidas e como aprender a alinhar corpo, emoção e palavras pode transformar seus relacionamentos e a forma como o mundo enxerga você. E estamos aqui mais uma vez na reflexão do livro Especialista em Pessoas. E hoje nós vamos estar falando sobre essa linguagem não verbal. Isso. E olha, essa linguagem não verbal vai desde as nossas expressões faciais, as nossas posturas, o nosso gesto. E nosso corpo guarda essa memória biológica, sabia? Por isso que mesmo sem palavras, nós conseguimos transmitir emoções básicas. Você sabe quais são as emoções básicas? É o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo. Inconscientemente, nós temos isso dentro de nós e grande parte das nossas reações não passa pelo nosso filtro racional, pelo nosso filtro consciente. Então, um exemplo, a voz treme quando estamos ansiosos. Muitas vezes a gente nem percebe isso. As mãos suam diante do medo. Os olhos brilham quando sentimos alegria, ficam os olhos cintilantes. E mesmo quando queremos esconder algo, o corpo deixa escapar. Microgestos, uma contração muscular, uma mudança no tom de voz. Tem pessoas especialistas nisso, que sabem ver microgestos para saber até se está falando de forma coerente ou não. E isso vai mostrar se tem incoerência percebida. Então, é interessante também nós começarmos a observar o nosso corpo. Então, muitas vezes, quando as palavras dizem uma coisa e o corpo transmite outra. Então, a pessoa pergunta assim: você vai em tal lugar? Vou. Mas você está com a cabeça dizendo não. Ou você está falando sim, mas você está falando não. Ou vice-versa. O corpo está havendo uma luta dentro de você. Principalmente as pessoas que não sabem colocar limite, que têm dificuldade de dizer não, você vê muita contradição no corpo dela, tá? E o cérebro, assim, do interlocutor, tende a acreditar mais no corpo. Mas quando ele observa atentamente a outra pessoa, porque hoje nós estamos nos falando muito que por online, por redes sociais, então está se perdendo cada vez mais essa capacidade de observar a linguagem não verbal. E sabe, amados, quando a gente não está diante da pessoa em si, é muito mais fácil criticar, ter haters, inclusive levar as pessoas a terem atitudes até de suicídio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a pessoa não lê o outro na sua integridade. Agora, mas vamos focar hoje mais nessa comunicação não verbal. Então, você já percebeu também, algumas pessoas dizem assim: eu estou bem, mas a cabeça está para baixo, está cabisbaixo. A pessoa fala baixo e suspira: você está bem? Eu estou bem. Mas sem energia na fala. E o outro percebe incoerência se ele for atento. Uma mulher pode afirmar assim: eu não estou com raiva, mas está com os braços cruzados e endurece a voz. O que você acha? A raiva é percebida mesmo que negada, e muitas vezes a pessoa em si ela não percebe claramente que ela está com raiva. Nos falta essa percepção. E sabe, amados, a linguagem, a falada, ela é apenas 7% da nossa comunicação. O tom da nossa voz quase 40%, é 38%. E sabe qual é a maior parte? 55%?
é a nossa linguagem corporal. Então, isso significa que a forma que nós olhamos, gesticulamos, nos movimentamos o corpo e até como nós respiramos, fala mais sobre nós do que as nossas próprias palavras. Então, que tal, hein? Começar a reparar um pouco nos seus gestos, nos seus movimentos do corpo, na sua respiração, tá? E olha, vamos ter alguns exercícios aqui só para vocês entenderem. Quando você olha para cima, assim, para o lado direito, você sabia que esse movimento dos olhos significa que você está criando imagens mentais? Então, se você pergunta para alguém assim, ó, onde você esteve ontem à noite? A pessoa, se ela olhar para o lado direito e para cima, o que significa? Que ela está inventando alguma coisa, tá? Agora, se ela olhar para a esquerda, para cima, ela está lembrando o que aconteceu. Então, você vê que o nosso cérebro, até a forma para onde a gente dirige o olhar, são outras áreas do cérebro que nós estamos consultando. Agora, você também sabe, né, que levantar sobrancelha muitas vezes é sinal de surpresa, medo ou preocupação. Quando você leva um susto, né, se abre mais os olhos, assim, levanta a sobrancelha. Quando a gente também está mais em lugar penumbra, você parece que abre mais o olho para poder enxergar mais. Também o sorriso sincero é aquele sorriso que os olhos dão uma fechadinha, né? E quantas pessoas ficam balançando a perna sem parar, né? Tão inquietas, tão ansiosas. E cutucar o cantinho do dedo, né? Da unha. É nervosismo, tensão. E contrair os lábios. Ficar assim contraindo os lábios. É um estresse contido. Então você percebe como o nosso corpo, ele vai respondendo às situações da vida. Então nosso corpo revela emoções, mesmo quando nossa boca tenta escondê-las. Porque a linguagem emocional, ela é muito importante, ela é 55% dentro da comunicação não verbal, gente. Porque ela vai também conectar pessoas. É por meio do tom da voz, da postura e do olhar que transmitimos empatia e criamos vínculos. Então, veja, nós temos que aprender a nos desarmar nos ambientes. E a gente já falou isso no outro vídeo com o sorriso. O sorriso abre portas. Uma expressão de desprezo vai fechar portas. E tudo isso é o quê? Linguagem não verbal. Outra coisa, a linguagem não verbal, a linguagem emocional, ela regula relações de poder. Você já pensou isso? Então, postura ereta, olhar firme, comunicam o quê? Confiança. Agora, um corpo retraído, um olhar para baixo, até um pouco, né? Fica aquela corcunda, comunica o quê? Insegurança, submissão. Então, a gente vai percebendo como é as relações de poder também nas relações. Outra coisa que a inteligência emocional aqui também, a linguagem emocional, desculpa, ela nos revela os estados interiores. Como eu já falei, né? Podemos enganar com palavras, mas não por muito tempo, porque o corpo vai se expressar. Agora, você quer se conhecer melhor? Então começa a se auto-observar. Que tal você gravar conversas, palestras ou vídeos e depois ouvir você, para ver como estava seu tom de voz? Também, muitas vezes, gravar você e perceber se sua postura transmite o que? Abertura. Porque se você está com ombros, com os braços cruzados, com pernas também cruzadas, isso significa que você está o quê? Semblante rígido, que você está fechado para ideias, está fechado para uma conversa, para um relacionamento. Agora, se você está com o ombro mais relaxado, um leve sorriso nos lábios, não está com os braços dobrados, você está receptivo. Então, começa a se perceber.
em cada relação, nas conversas, como que o seu corpo se apresenta. E você vai começando a ter uma percepção do padrão também, do seu padrão e do padrão com as pessoas que você convive. Eu tenho clientes que mesmo atendendo online, eu percebo, eu falo, você está balançando a perna, né? Ele fala, como você sabe? Então, porque a gente percebe, porque o balançar a perna é um sinal de ansiedade constante. E quando a voz fica muito elevada em discussão, a voz elevada, é tendência a usar agressividade como defesa. A pessoa já está ali trabalhando a agressividade. E você já percebeu que tem pessoas que evitam contato visual? Quando eu trabalhava em hospital, eu treinava os trainees, né? E aí tinha uma delas que não me olhava nos olhos, ela olhava no topo da cabeça. Então tinha hora que a gente até punha a mão assim no topo da cabeça para ver se havia alguma coisa no topo da nossa cabeça. Principalmente, né, eu que estava mais dando treinamento, porque ela tinha tanta dificuldade de olhar nos olhos. Então, e o contato visual, essa dificuldade, indica insegurança ou medo do confronto. Ali ela era nova, estava chegando, né? Depois ali ela começou a olhar mais nos nossos olhos, eu também conversei com ela a esse respeito. Então, percebe quando você fala com os outros, para onde você está olhando? Então, nós realmente vamos nos conhecendo e também percebendo como é a nossa relação com os outros. E as pessoas reagem a nós como? Elas se sentem à vontade ou elas se sentem intimidadas? Quando as pessoas estão com você, como que elas se sentem? Elas se sentem confiantes ou se sentem hesitadas porque não sabe qual reação você vai ter? Não sabe porque existe uma mudança de humor que a pessoa fica ali na inquietude. Essas reações são reflexos direto da nossa mensagem não verbal, da nossa linguagem não verbal. E veja, até já falei anteriormente que o coração alegre formoseia o rosto. Então, um coração que não está alegre também vai deformar o rosto, né, gente? O que está dentro vai aparecer fora. Não tem como, sabe? Muitas vezes a gente quer disfarçar tudo, mas chega uma hora. Tem pessoas que não, elas realmente são tão transparentes que você vê na hora. Tem outras que disfarçam até bem, mas porque estão bloqueando as suas emoções e depois isso vai estourar em algum lugar. Veja, muitas mulheres muitas vezes dizem assim, está tudo bem, enquanto o corpo está gritando o contrário. Então, veja, o autoconhecimento passa por escutar o nosso corpo. Como é importante nós aprendermos a escutar o nosso corpo. Quantas mulheres vivem sobrecarregadas, as guerreiras exaustas, né? Costumam ter uma linguagem corporal rígida, tensa e sem espaço para descanso. Já as mulheres presas na crítica, no perfeccionismo também, muitas vezes demonstram desaprovação com expressões faciais antes mesmo do outro falar. Já tem, a perfeccionista já tem aquele ar assim de reprovação no rosto. Quão é incômodo você estar conversando com alguém assim. Então, o autocuidado começa também pela nossa consciência corporal. A mulher plena, ela aprende a ter consciência corporal. E ela vai alinhando as suas emoções internas com a sua linguagem externa, transmitindo coerência, autenticidade e paz. E a gente também tem que saber que existem inimigos mortais dos relacionamentos. E um desses inimigos é a surdez emocional. É aquela pessoa que não ouve o que o outro fala, não escuta, está sempre falando. Ou se retira. Então, essas pessoas não têm uma escuta ativa. Gente, escutar é algo que hoje poucas pessoas têm realmente, sabia? Porque um fala, o outro já quer falar em cima, contar uma história, então não ouve o outro. E essa falta de escuta, sabe o que vai gerar? Isolamento. Ou você vai ter círculo de bajuladores. O que é isso? Pessoas que apenas concordam com você.
porque estão ali, concordam, mas no íntimo elas não são uma com você. Veja, isso acontece muito também no casamento, depois de um certo tempo, quando um não escuta mais o outro, e o diálogo é substituído o quê? Por crítica, por cobrança, pelos problemas que estão acontecendo. Então, quantos casamentos hoje o diálogo é só crítica e cobrança, é só vendo os problemas que acontecem, não existe mais uma conversa. Então, e a palavra de Deus diz para que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Hoje o que mais a gente tem é falar e não ouvir. Tá? E outro inimigo mortal do relacionamento é o egoísmo sentimental. Esse egoísmo de só olhar o que acontece de errado, não ver as coisas boas, não elogiar ninguém. A ausência de elogio sincero destrói vínculos. Não estou dizendo aqui que é para fazer elogios falsos, nada disso, sabe? Nós necessitamos, como seres humanos, de reforço positivo. É vital para a nossa motivação, para a nossa autoestima. Então, um cônjuge pensa assim, que nunca elogia o outro, vai gerar frieza, distanciamento emocional. Agora, gente, eu quero fazer uma ressalva. Muitas pessoas reclamam que o chefe não valoriza, que o chefe não elogia. Vamos ter um pouquinho mais de maturidade. Muitas vezes nós somos tão carentes de valorização que aí a gente está esperando que o chefe nos valorize. Ele é outro ser humano também, cheio de problema que está lá para entregar resultado. E nós estamos lá também para entregar um resultado e receber um valor no final do mês. Então, ali com o chefe, não é uma relação afetiva, gente. É uma relação de trabalho. Não vamos buscar afeto onde não é, onde é de produtividade. Então, a gente também tem que ter um pouco de consciência das coisas, senão a gente vai sofrer, a gente vai pôr expectativa onde não é para colocar. Agora também, se você cercar-se de pessoa emocionalmente problemática, o que você vai ter? Você vai receber também vários problemas, porque elas vão não saber lidar com amizades de forma construtiva. Então, a gente tem que começar a avaliar melhor a nossa roda, onde a gente coloca as pessoas íntimas na nossa vida, tá? Um outro também inimigo mortal do relacionamento é o orgulho espiritual. Porque o espiritual vem também de não reconhecer os próprios erros. Muitas pessoas recusam em admitir as falhas, se bloqueiam para o crescimento pessoal. As pessoas que não admitem as falhas, elas estão se bloqueando totalmente para o crescimento pessoal. Sabe? Quem não reconhece erros vai desenvolver cada vez mais mecanismo de defesa, como a negação, a projeção. Gente, como as pessoas hoje estão fazendo mecanismo de defesa de projeção? Apontam o dedo para o outro o tempo todo, porque é uma forma de eu bloquear para não olhar para mim. Nossa, como as pessoas hoje estão assim na projeção, estão ficando presos na imaturidade emocional, né? A família é sempre onde a gente tem mais problema. Por quê? Porque é onde a gente tem mais intimidade, é onde a gente tira todas as máscaras. Então, muita gente fala, família é problema. Veja, família não é problema, nós que não sabemos nos relacionar direito. E na família, como a gente tira todas as máscaras que a gente usa socialmente lá fora, aí sim acaba tendo esses problemas. Então, família é um lugar onde a gente tem que praticar o perdão. Se a gente não pratica o perdão, vai ser um lugar de muitos ressentimentos. E é um lugar onde Deus nos colocou para nós crescermos. Gente, ter filho, ter marido, nossa, é um lugar de crescimento enorme, enorme, tá? Então, Deus nos deu tudo isso para nós o quê? Aprendermos a nos relacionar. A relacionar é uma arte, começando conosco mesmo, com Deus e para com o outro, né?
Então, tudo isso a gente tem que começar a ver como eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Então, comece a perceber e numa conversa que você fica olhando para o celular. Então, a partir de hoje, que tal? Desliga o celular, olha nos olhos, dê sinais de atenção, pratique elogios sinceros. Se tem coisas que você não gosta, procure uma coisa que você gosta. Sabe? Nem que seja um detalhe simples, mas comece a colocar essa prática e também admitir os nossos erros. Sabe? Isso liberta a gente, abre espaço para relacionamentos mais saudáveis, tira aquelas expectativas irreais. E vamos nos lembrar, nós somos espelho e o que nós estamos transmitindo vai retornar a nós. Então veja, esses ladrões aqui, esses inimigos mortais dos relacionamentos, que é a surdez emocional, no íntimo, sabe o que vai criar? Vai criar solidão. O egoísmo sentimental, de criticar, só ver o erro, de não fazer elogio, vai gerar frieza. E esse orgulho espiritual, de sempre ter a negação ou a projeção, vai gerar conflitos perpétuos, gente. Então, se nós desejamos ser uma mulher plena, uma mulher com inteligência emocional, com o rosto desvendado, é preciso empatia, autoconhecimento, assumir nossas fraquezas e cultivar virtudes. Assim nós teremos o quê? Fruto do Espírito aqui abundando na nossa vida. Veja como a linguagem não verbal é um espelho. E como ela revela o que sentimos, mas também ela vai lá dentro de nós, porque ela mostra ali as nossas emoções. Então, uma boa coisa, né, é a gente começar a olhar o nosso corpo, a nossa emoção e a nossa palavra e ver se tem coerência. Lembre, nós somos espelhos e nós temos a opção de escolher o que vamos refletir. Então, sabemos sim que nós refletimos muitas coisas inconscientes, que nós carregamos dentro de nós e nós precisamos tratar. Mas cada vez que nós nos observarmos, nós vamos trazer isso que está no inconsciente para o consciente. E aí nós podemos começar a trabalhar. Mas dá para fazer muita coisa conscientemente. Escolher refletir no que edifica, dar um sorriso, um olhar de acolhimento, uma palavra de fé. E para tudo isso, amados, nós temos 3 chaves. 3 chaves. Primeiro, intimidade com Deus. E intimidade com Deus é também o que? Confiar e amar a Deus acima de tudo, dá perspectiva de alinhamento com Deus. E essa intimidade com Deus vai nos ajudar a falar menos e a escutar mais. Também outra é a disciplina, descobrir o propósito, para a gente viver o destino e cultivar essa inteligência emocional. E isso exige o que, amados? Exige repetição diária. Não adianta fazer uma coisa esporadicamente. Nós precisamos aqui na comunidade, a cada mês nós refletimos num livro, nós temos a edificação diária, que são todos os dias, nós vemos filmes onde a gente avalia o personagem e traz grandes aprendizados para aplicar em nós. Então, são coisas que precisam o quê? De disciplina. E veja, e são pequenos hábitos constantes, são o que constrói grandes mudanças. A gente acredita que para ter mudanças, nós precisamos ter grandes coisas. Mas veja, é todo dia um pequeno hábito sendo feito, sendo cumprido. E no final tem grandes mudanças. E a terceira é a persistência. Não desistir quando as dificuldades surgirem. As dificuldades, elas vão surgir com certeza. E a resiliência é o que diferencia quem sonha de quem realiza. Então, vamos sair do sonho e vamos ser resilientes para realmente realizar, porque nós estamos no mundo real e não no mundo ideal. No mundo ideal, todos seriam simpáticos, cheios de compaixão, viveria servindo e sorrindo.
Mas aqui no mundo real, a maioria é egoísta, orgulhosa, fechados nas suas próprias necessidades. Então é esse o mundo que nós nos encontramos. Agora, então vamos aqui mais uma vez tocar nesse aspecto, apresentar um sorriso ou uma atitude positiva, mesmo quando o ambiente não for favorável? Bom, agora que você já entendeu que o seu corpo fala e que cada gesto deixa um reflexo no coração das pessoas, eu quero te convidar a refletir. Qual reflexo você deseja deixar a partir de agora? A partir de agora que você tomou essa consciência, escolha um item: sorrir. Só um item. Qual reflexo você deseja deixar? E coloque na sua agenda. Mulheres sábias, elas constroem ambientes de paz e edificam com suas atitudes. Então, que tal? Vamos sorrir um pouco mais? Vamos ser mais empáticas? E isso vai começar, como vocês já sabem, pelo autoconhecimento, pela consciência do que comunicamos, mesmo em silêncio. O silêncio comunica. E na comunidade Mulheres com Propósito, nós caminhamos juntas nesse processo, aprendendo a alinhar as nossas emoções, a nossa espiritualidade, o nosso propósito de vida. E se você deseja crescer e se tornar uma mulher plena e transformar não só sua vida, mas também de quem você ama, de quem está ao seu redor, esse é o seu lugar. Comunidade Mulheres com Propósito, o link está aqui embaixo. Venha fazer parte, venha aqui realmente estar conosco nessa jornada. E eu convido você agora a deixar seu like, a compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, abençoar outras pessoas. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite. E nós ainda temos mais um encontro aqui para refletir aí em cima do livro Especialista em Pessoas. Te espero no próximo vídeo.